E aí, profissas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, aqui quem fala é James e hoje, dando início aqui a mais um vídeo de introdução básica ao Sketchbook Pro, onde eu vou estar dando uma atualizada na playlist de perspectiva. E hoje eu vou trabalhar com um ponto de fuga. Eu quero só explicar para vocês aqui algumas regrinhas que a gente pode estar utilizando e se beneficiando utilizando a perspectiva de forma correta. Uma das coisas que eu mais gosto aqui no Sketchbook Pro é o seguinte, é que as ferramentas de perspectiva elas são muito bem estabelecidas, sabe? No sentido de que, por exemplo, aqui, ó, exatamente aqui, ó, guias de perspectiva, tá? Aqui o atalho aqui vocês podem ver a letra P, e aí aqui a gente vai ter o modo 1, ponto de fuga, o modo 2, ponto de fuga, e o modo com 3 pontos de fuga, e esse aqui é o modo olho de peixe, que na verdade são 5 pontos de fuga. Aqui vai ser aquela proporção mais distorcida. Então assim, hoje eu vou trabalhar só com... Eu vou mostrar assim como que é meu processo de criação para algo muito básico, só utilizando um ponto de fuga, tá? Bom, bora lá então aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só para que vocês entendam alguns conceitos, eu recomendo que vocês olhem o vídeo, o primeiro vídeo daqui da playlist de perspectiva, porque ele tem algumas regras que a gente utiliza que são bem interessantes nesse sentido, e eu acho que vale a pena passar por ele. Eu acho que na verdade vocês têm que passar por ele se vocês têm curiosidade em aprender perspectiva, tá? Hoje eu vou utilizar a ferramenta com ponto de fuga, lembrando que essa linha azul aqui, tudo aqui já é muito didático visivelmente, tá? Em que sentido? Por exemplo, aqui, ó, aqui onde está essa linha azul é a nossa linha do horizonte. O que seria a linha do horizonte? É exatamente onde está a linha dos nossos olhos. Se você estiver olhando o mar, você vê onde o mar termina, é exatamente aqui. Imagina que essa linha azul aqui é a linha do mar, entendeu? E aqui onde está a bolinha aqui, é simplesmente o nosso ponto de fuga. Seria, por exemplo, se você tivesse se essa tela fosse o mar, e você estivesse olhando para a praia, esse daqui seria o seu ponto de fuga se você estivesse olhando para a esquerda. Perdão, desculpa. Seguinte, então, só para que vocês entendam assim, como é que funciona a regra de perspectiva, tá? Que isso aqui é muito básico. Então, eu vou estar esboçando aqui primeiro, por exemplo, eu vou desenhar aqui um prédio, tá? De forma muito rápida e simples, e como eu sempre pontuo, esboçando. Ó, é o seguinte, eu vou fazer uma orientação visual aqui no meu background, eu vou colocar cinza, eu gosto, vocês podem trabalhar de branco, fica a critério de vocês. Aqui na minha camada base, onde eu vou começar a desenhar, tá? Então, ó, é o seguinte, exatamente utilizando um ponto de fuga, como eu falei, ó, eu gosto sempre de começar fazendo como se fosse o terreno, sabe, a base, ó. Eu vou fazer essa base aqui, ó. Escapou um pouco, deixa eu ver se eu consigo fazer algo mais dentro aqui, eu não quero que escape porque eu quero que fique bem padrão. Na verdade eu acho que eu posso deixar que escape, não, vai ficar estranho. Ó, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu pegar a minha folha e dar uma esticada nela, pronto. Agora eu acho que eu consigo enquadrar certinho do jeito que eu quero para poder trabalhar o exemplo. Eu vou tentar trabalhar um terreno bem aqui, ó. Pronto. Lembra que eu falei? Esboça bastante, sabe? Não tenha medo, porque você está no digital, então você não tem que ficar se preocupando agora com detalhes, entendeu? Vai esboçando, porque é uma forma de vocês irem soltando o traço de vocês, tá? Isso vale também para perspectiva. Eu adoro isso aqui porque para mim é como se fosse até um passatempo. Eu gosto muito de desenhar perspectiva. Então assim, ó, tá vendo aqui, ó? Eu gosto de começar assim com essa base. Por quê? Porque isso me dá uma noção de construção, entendeu? Do que eu posso começar rabiscando de tudo que é jeito. Inclusive eu recomendo fazer isso aqui, sabe? Fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Mas hoje eu quero, como eu estou explicando para vocês um passo a passo, eu prefiro que seja desde o zero, assim, fazendo essa base aqui, ó. Aí eu vou construir isso aqui, tá vendo? Tudo, agora, eu não, assim, como eu sempre digo, não fiquem assim com medo, sabe? Não vão devagarinho, assim, ó. Meu, perde o medo, ó, tá vendo?
perde o medo, porque qualquer coisa vocês sabem, né? Se vocês fizeram o vídeo de introdução, vocês sabem utilizar essa ferramenta aqui, que é para você desfazer, para você avançar o que você fez. Então, não precisa ter medo, sabe? Não precisa ir com calma, sabe? Vai assim, ó, vai esboçando. Ó, eu gosto de fazer sempre isso aqui, tá vendo? Ó, sem ficar me controlando muito. Bom, acho que ficou muito alto, eu não quero... Tá. Se ficou alto, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar a ferramenta de recorte, que é essa daqui, que é o C, tá? E eu vou dar eu vou aumentar um pouco aqui, porque eu quero espaço para poder trabalhar esse exemplo sem ficar limitado com o tamanho do documento, entendeu? Então bora lá, ó. Aí eu vou fazendo assim. O que eu gosto de trabalhar em perspectiva, com certeza eu gosto muito de cenário, e eu gosto muito de ficar vendo aqueles prédios chineses, sabe? Porque eles é um emaranhado de coisinhas, assim, por exemplo, você vai, sabe, eu vou esboçando esse quadrado aqui, ó, aí eu posso fazer um aqui aleatório, aí eu faço mais um aqui em cima. Lembra muito aquelas construções deles que são todas, parece que não tem fim, assim, é um negócio que não tem uma forma muito definida, então eu acho muito interessante isso, ó. Quer ver, ó? Vou fazendo assim tudo de forma muito esboçada, tá? Pra vocês verem que com a perspectiva você esboça do mesmo jeito, sabe? Não precisa fazer aquele traço mais cirúrgico, preciso, entendeu? Vão se soltando, porque isso aqui é o que eu sempre falo, né? Sobre esboço, né? O quanto que o esboço ele é fundamental nesse processo, porque esse processo aqui ele tem que ser mais rápido mesmo. Você não pode ficar perdendo tempo. Sabe, você não pode ficar perdendo tempo com detalhes que não é agora que a gente vai colocar detalhes, ó, tá vendo? Ó, eu vou colocando de forma... Eu não tô olhando nenhuma referência, né, porque isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de desenhar, sabe? Então, eu automaticamente vou desenhando e nos próprios traços eu vou enxergando outras coisas, entendeu? Então, por isso que eu gosto de fazer nesse estilo mais freestyle, assim, mais estilo livre mesmo, sem estar olhando alguma referência. O que eu recomendo olhar referência, tá? Não significa que não é para usar ou que não é bom usar. Eu acho que eu já falei isso aqui num vídeo anterior, que referências elas ajudam com que o seu trabalho não caia no vale da estranheza, sabe? Não fica um desenho esquisito, entendeu? Você consiga... porque como o nosso cérebro ele é basicamente programado para reconhecer padrões, não mais os que a gente aprende durante a nossa existência aí, entendeu? Então, assim, esse processo de identificação ele fica mais claro quando você utiliza a referência, entendeu? Por exemplo, se eu pegar aqui agora a referência e usar, vai ficar muito mais crível o desenho, sabe? Fica muito mais aceitável. Automaticamente você tem um desenho que as pessoas instintivamente vão achar ele muito mais bonito, entendeu? Fica agradável. Então, utilizem referência, tá? Aqui eu só tô dando um exemplo mesmo de como que eu vou fazendo o esboço, de como que é gostoso desenhar perspectiva e fácil, entendeu? Porque eu acho que a maioria dos iniciantes em arte que quer aprender tem uma dificuldade de desenhar cenário, porque realmente pede mais desafio de você no quesito de dedicação, né, porque às vezes você vai desenhar, imagina, eu tô desenhando aqui um prédio, agora você imagina você desenhar uma cidade inteira, que nem eu tô acostumado a desenhar e gosto de desenhar, então você tem que gostar muito dessa parada para que você consiga ir aos poucos e se soltando cada vez mais. E por isso que eu adoro Sketchbook Pro, porque assim... Perdão, hoje minha voz está horrível. Assim, eu gosto muito do Sketchbook Pro porque ele te facilita com essas ferramentas, sabe? Como, tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui continua a linha do horizonte, né? Vocês podem ver, ela tá aqui, ó, de azulzinho por trás, ó. Tá vendo? Ela continua aqui e o meu ponto de fuga continua aqui, ó. De repente, para que vocês não mexam nele acidentalmente, se vocês quiserem, eu recomendo vocês utilizarem um cadeado, que ele trava aqui, ó, e você não consegue mais mexer nele, tá vendo? Ele tá preso aqui. Tá? Aí você volta, deixa eu voltar aqui para não... Tá? Então, ó, tá vendo? Ele tá ali. Tá? Porque assim, às vezes você pode sem querer mexer nele, sabe, passar... Você tá fazendo um esboço, aí vamos supor que eu estivesse fazendo um esboço aqui, ó, assim, entendeu? Aí... Se ele não tiver com cadeado, você pode mexer nele sem querer, você perde a referência do seu ponto de fuga.
Então eu recomendo utilizar o cadeado, eu vou colocar agora para, coloquei agora para vocês verem um exemplo. Ó, e aí eu vou fazendo uma construção. Tá? Eu vou fazendo uma construção. Ó, como eu falei, né? Tudo de forma muito intuitiva. Eu não fico agora me preocupando com os detalhes porque eu estou no momento de criação. Tá vendo? Ó, eu não tenho medo de apagar o que eu já fiz, entendeu? Vamos soltando o traço. Isso aqui é muito... eu gosto porque, como eu disse, né, faz parte do meu processo de criação. Ó. Tá vendo? Ó? Vocês estão vendo que tá indo tomando forma? Ele vai tomando forma. Ó, e essa é a beleza do digital, né? Você pode entrar no desenho, sabe? Você tem essa vantagem de fazer isso aqui, ó. Aí eu vou criando um monte de quadradinhos aleatórios aqui. Ó, vou criando um monte de detalhes que dá pra ir enxergando, ó. Tá vendo? Mais uma placa aqui. Aí você quebra um pouco o padrão, por exemplo, quando você vem aqui, aí eu vou colocar aqui uma... Ó, vou pegar aqui essa... Eu vou pegar aqui essa elipse, ó, eu vou colocar aqui uma plaquinha redonda para dar uma quebrada no... Sabe, para que o seu desenho não fique cheio de pontas, entendeu? Então você tá vendo, quebra um pouquinho aqui. Aí, por exemplo, essa placa aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui já seria uma placa, né? Aí eu pego aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Tá vendo? Isso são os detalhes, né? Aí eu já entro naquela questão dos detalhes que eu falo para vocês, não se preocupem com isso agora, ó. Mas tá vendo? É uma forma de vocês irem trabalhando o esboço e ó, vai definindo cada vez mais. Ó, uma coisa que eu gosto, por exemplo, assim, vamos supor que aqui seria a parte do térreo, né? A parte da entrada do prédio. Ó. Eu dou um zoom aqui, eu consigo enxergar claramente que eu poderia fazer aqui uma porta de vidro, tá vendo? Eu adoro fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Sabe? Aí, ó. Olha que massa. Pra vocês verem, né, e a ferramenta ela tá presa lá, você não perde a referência, né? Você fica sempre aqui você fica com a segurança para ir trabalhando a arte e não se perder, entendeu? Então assim, quando você desenha no papel é bem diferente, porque você tem que ter a régua ali fixada ali, você segura ela e você vai fazendo o traço como é no modo tradicional, né? É na mão mesmo, não tem segredo, né? Mas você tem que ficar segurando a régua ali, ó. Vou deixar aqui bem marcado o nosso ponto de fuga, só para que fique a referência bem clara. E aí, ó, eu vou, aos poucos, vocês vão vendo que vai tomando forma, sabe? O desenho ele vai ficando... Ó. Isso aqui é muito trabalhado, assim, por exemplo, para quem trabalha com concept art para game. Às vezes você tem que desenhar um prédiozinho pequeno, aí você tem que fazer só aquele prédio pequeno no local para que o cara que vai modelar isso em 3D tenha referência. Então isso aqui é muito utilizado para na área de game, sabe? Enfim, para... N possibilidades, né, pessoal? Que aí quando se trata de arte, pode ser também para um projeto de arquitetura, né? O que eu acho muito válido também. Ó. Tá vendo? Eu vou construindo de forma um freestyle mesmo, tá? E aos poucos vocês vão vendo que vai pegando forma. Tá? Como eu disse, né? Isso aqui pra mim essa aqui é a minha diversão, sabe? Eu gosto muito de fazer isso porque eu desbloqueei, assim, porque vendo Akira, por exemplo, lendo o mangá do Akira, assistindo Akira, eu ficava impressionado como que o Katsuhiro Otomo, hoje eu sei que os japoneses, na maioria deles, né, nem todos, mas a maioria trabalha com equipe, então tem uma equipe só para desenhar o cenário, só para desenhar design de objetos, enfim, eles trabalham muito com foto também, né, então às vezes eles tiram a foto e vão desenhando por cima, mas eu acho que, como eu não sabia, né, como no começo eu não sabia, não tinha essa percepção, o que acontece? Eu achava que aquilo tudo era feito na mão, então eu ia desenhar na mão, obviamente, né? Então eu desbloqueei esse negócio de desenhar cenário muito cedo lendo Akira, porque eu achava que aquilo era, eu já sabia que era, assim, eu já não sabia, mas depois eu descobri que era impossível uma pessoa só fazer aquilo por uma questão de tempo, porque
Perdão, pessoal, hoje eu tô com a minha voz horrível. Assim, por uma questão de tempo, o mangá ele tem que ser basicamente uma página por dia. Eles trabalham num ritmo de produção maluco, né? Então o que acontece? Esse processo, normalmente o mangaka eles trabalham com equipe, né? Então eu acho isso muito massa, mas é assim que funciona. Então, mas assim, eu, como gostava daqueles cenários, eu tentava acompanhar, e aí eu acabei desbloqueando essa coisa de não ter medo de ficar desenhando cenário, nem preguiça, nada, sabe? Pelo contrário, eu acho que todos os meus trabalhos, assim, ultimamente, com quadrinhos, por exemplo, todos eles têm cenário, e isso, pra mim, é uma questão mesmo, como eu disse pra vocês, vocês vão praticando, aí tem uma hora que vocês perdem esse bloqueio, né? Porque realmente ele pede um desafio. Vocês podem ver o tempo que eu tô aqui, mas não é muito tempo, tá vendo? Ó, eu vou fazendo aqui, eu vou construindo, né? Então, assim, ó, aí vocês imaginam aqui aquelas janelinhas pequenas, ó, quer ver? Eu vou fazer uma... Eu não tô seguindo um padrão, né? Como eu falei, eu tô seguindo tudo bem no freehand mesmo. Tô vendo como que... Hoje tá complicado, mas ó... Tá vendo? Vai tomando forma, a coisa vai tomando forma. Tá? Ó, quer ver? Deixa eu só cortar isso daqui, colocar aqui pra cima, pra poder multiplicar. Aí eu dou uma multiplicada pra não... Como eu tô no esboço, eu vou misturando as coisas, tá vendo? É um processo que vocês podem fazer e não tem problema nenhum, sabe? Isso aqui é mesmo para você poder fechar o desenho e deixando ele cada vez mais da forma que vocês precisam que fique, sabe? Tipo, bem definido. Aí eu vou pegando mais alguns detalhes aqui. Eu gosto desse, né, porque eu falei, assim, uma das minhas paixões aqui no Sketchbook Pro é justamente essas ferramentas de perspectiva, porque como eu tenho a experiência de vir do papel, sabe, então, como eu falei, às vezes, por exemplo, vamos imaginar que esse ponto de fuga ele não estaria aqui dentro, sabe? Ele estaria fora. Então eu trabalhava com... eu tinha que colocar um recorte, sabe? Para que esse ponto de fuga exatamente aqui na linha do horizonte ficasse bem fora. Então isso dava um trabalho danado, assim, sabe? Eu tinha que ter nesse trabalho com uma mesa bem grande para isso. Uma prancheta tradicional dessas... Eu tinha uma prancheta dessas da Trident, sabe? Então... Ó. Daqui a pouco vocês vão ver como que vai pegando forma, entendeu? E isso vem justamente desse processo de ficar rabiscando, entendeu? De ficar rabiscando mesmo. Como eu falei, eu ainda não vou utilizar referência porque eu estou no processo de concepção do que eu quero. Então eu já tenho uma noção, então eu vou fazendo isso no freestyle mesmo. Ó. Tá vendo? Como eu estou trabalhando só eu vou trabalhar uma... Ó, qualquer coisa vocês querem voltar, vai aqui no desfazer, entendeu? Então, por isso que não precisa poupar traço, nada, sabe? Não se limitem nesse momento aqui, porque esse aqui é o momento de rabiscar mesmo. Ó. Por que eu não estou usando referência até agora também, assim, um dos pontos, né? Porque pra mim, o que acontece? Eu não ia, assim, se eu ficasse parando, vamos supor, se eu estivesse fazendo o trabalho sem estar mostrando esse exemplo, né, eu ia ficar parando, ia ficar olhando, entendeu? Então o trabalho ele acaba demorando um pouco mais. E como eu tenho essa noção de que aqui no YouTube eu preciso passar esse conteúdo aqui um pouco mais rápido, então eu tenho que ir fazendo assim mesmo, entendeu? E eu acho que também isso ajuda, isso também de certa forma eu vou praticando e exercitando esse jeito de passar o conteúdo mais rápido, né? E de forma
aí acho que acaba sendo eficiente, né, para quem conseguir captar a ideia, né? Então eu também tenho que fazer, por isso que eu fico dando essas cutucadas aqui na mesa, porque eu tenho que ser rápido, entendeu? E aí também faz parte também do processo de que você tiver ali no dia a dia. Na maioria das vezes, se tem uma coisa que artista tem que estar acostumado é com deadline, sabe? Deadline é basicamente aí o seu tempo para entregar o projeto, sabe? Enfim, vamos ver se eu conseguir aqui. Tá, não, preciso dar mais uma... Quero fazer uma seleção com a arte para vocês verem como é que ela vai pegando destaque, entendeu? Como que aos poucos esse processo de rabiscar ele vai tomando forma, né? Por isso que eu insisto, esbocem bastante, ó. E vocês verem, só com um ponto de fuga, né? Eu tô fazendo algo muito básico, então ele fica assim com essa cara meio de como se fosse um modelo, né? Mas poderia ser facilmente aqui um cenário também, então não tem segredo, sabe, ó. Deixa eu ver se eu consigo captar agora a ideia. Vamos lá, deixa eu ver. Preciso de mais um pouco. Quando eu faço isso eu consigo enxergar, pessoal. Eu consigo enxergar o que mais está faltando para eu poder ir preenchendo cada vez mais, para ir deixando o desenho cada vez mais completo, né? E harmônico, entendeu? No sentido do design que eu tô fazendo, ó. Vocês viram como é que começou o rabisco, né? Já tomou forma, já tá realmente virando alguma coisa, assim, que o nosso cérebro, como eu falei pra vocês, que né, a gente é treinado para se relacionar com os padrões visuais, então isso aqui já tá meio parecido com um prédio mesmo, ó. Aí eu faço isso aqui só para para descolar ele do fundo, para que a gente consiga ter essa percepção de forma mais... Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui, ó. Já começou a tomar forma. Aí o meu processo de limpeza, normalmente eu pego a camada, coloco ela 18%, às vezes eu deixo menos, sabe? Depende muito, né? Que aí vem aquele processo de limpeza, sabe, que eu gosto de fazer. Deixa eu só ver aqui. Mas eu não vou fazer o processo de limpeza agora, senão o vídeo vai ficar com tempo estourado, entendeu? E né, não é a proposta do vídeo. A proposta do vídeo é mostrar para vocês como que a gente vai trabalhando os detalhes e utilizando as ferramentas de perspectiva. Tá vendo aqui, ó? Essa é a beleza, sabe? Você entra na parada, você consegue dar esse zoom e você consegue ir controlando melhor aí os detalhes, sabe? Ó. Ó, que beleza, tá vendo? Ó, aqui eu consigo enxergar outras coisas, sabe? Tudo no freestyle, ó. Vendo? Sei lá, vamos imaginar que isso aqui seja aquela sacada, sabe? Ó. Olha que beleza. Tá vendo? Ó, tá vendo? Aos poucos, né, vai tomando forma, por isso que esse processo de esboço ele é muito bacana, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu poderia, assim, eu tenho cenários que eu demoro muito tempo, porque pra mim é um processo até meio que terapêutico ficar fazendo isso aqui, porque as ideias não param de vir, mas se eu estivesse utilizando referência aí, o processo ele ia ficar um pouco mais... onde você tem que prestar mais atenção, entendeu? Tá vendo? Imagina aqueles ar-condicionados que ficam pra fora do prédio, ó. Tô fazendo tudo agora dos edifícios, né? Ó, tô fazendo tudo muito... Tá vendo?
falei, aí depois no processo de limpar isso aqui tudo vira... Isso aqui tudo fica como se fosse o guia, né? É a referência que a gente vai utilizar. Aqui eu vou fazer mais uma vitrine aqui. Ó. Podia ser uma coisa padronizada, né? Mas eu tô fazendo tudo assim para que fique... Vocês verem como que é o meu processo de criação para isso. E para que vocês também comecem a praticar e perder o medo de perspectiva, né? Porque realmente eu, assim, acho que foi uma das coisas que eu, no meu processo de aprendizado, foi a última habilidade que eu fui desenvolver, né? Porque eu não comecei desenhando cenário, a gente sempre começa desenhando personagens, tudo. Inclusive eu quero trazer também vídeo para o canal sobre... que é uma coisa que eu adoro, é criar design de personagens. Quando eu trabalhei para Marvel Comics, todos os personagens ali que tinham, por exemplo, Mandarim, personagem de mais de 60 anos de idade, eles me mandavam aquele design antigo do personagem, né? E como eu queria modernizar aquilo, eu fazia normalmente um conceito base assim, mandava para eles, eles aprovavam e eu conseguia fazer o personagem do jeito que eu queria. Então eu quero muito trazer também outros vídeos de concepção de criação de personagem, porque eu gosto muito de criar, entendeu? Eu gosto muito desse processo de criar coisas novas e experimentar mesmo, sabe? Sem medo de ser feliz, ó. Tá vendo? Ó, vocês estão vendo que cada vez mais ele vai tomando, né, uma certa forma. Aí o que eu recomendo, aí depois eu, ó, como eu falei, quando for limpar isso aqui, você vai fazer isso aqui, entendeu? E aí você vai fazendo aquele processo que seria assim, ó, que eu falei, não é o foco agora, mas tá vendo, você tá numa outra layer, aí você vai conseguir fazer isso aqui, ó, deixar tudo, aí você usa, né, esse traço mais minucioso, ó, você vai fazendo de forma que você tenha mais controle, você não precisa correr tanto, porque a sua referência já tá lá embaixo, ó, tá vendo? Então aí você vai colocando os detalhes, aí você olha a referência, né, procura fazer, porque como eu falei, isso vai deixar o seu desenho mais crível, ele vai ficar mais aceitável para seja lá o que você for fazer com a sua arte, vender, enfim, trabalho para portfólio. Ó. Vocês estão vendo como que, né, essa beleza de você poder entrar dentro da arte, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? Tipo, de você poder fazer esse processo, sabe? Tá vendo? Fazer aqui aquele ventilador, né? Ó. Vocês estão vendo? Ó? Olha a diferença, né, disso aqui para o que estava aqui, ó, um quadrado, mas aqui eu já consegui definir mais. E assim vocês vão fazendo, sabe? Assim vocês vão trabalhando, leva tempo, mas conforme vocês vão vendo o resultado, vocês vão se empolgando e fazendo cada vez mais, tá? Exatamente dessa forma aqui, tá? Ó. Trabalhar um pouco de contraste, ó. Deixa eu dar uma... Esse processo de criação que eu falei para quem trabalha com game, sabe, é necessário você ter essa noção, sabe, para que vocês
aqui. Aí eu vou eliminando aqueles padrão para não ficar esquisito, entendeu? Para não ficar parecendo que não é, sabe? Porque se vocês pegarem uma foto e baterem ela e verem, né, assim, a gente nunca vai encontrar um padrão, pelo menos falando de questão mais realista, né? Você tem um padrão um pouco distorcido mesmo, ele não segue linhas mais assim. E outra, como eu reforço, a gente está no esboço aqui, eu faço um trabalho um pouco mais para soltar mesmo a criatividade. Aí depois disso aqui, aí sim, aí, né, como eu falei, a gente vai trabalhar esse processo aqui, ó, né, que é o processo. Deixa eu só deixar isso aqui destacado para que vocês entendam o processo aí, que é o processo de arte final, entendeu? Ó, né, para vocês verem como que é diferente, ó. Só para dar um destaque, para que vocês entendam o que eu tô na prática, né, como que eu tô querendo explicar. Tô vendo a diferença, né? Agora você imagina que tivesse tudo seguindo esse estilo. Ó, né? Vocês viram a diferença que tava, né? Então assim, aí você imagina que tem tem aqueles postes, sabe? Tá vendo? Né? Sei lá, um luminária aqui, aquele, sei lá, um poste com iluminação, outra coisa aqui. Aí vamos fazer um negócio mais interessante para deixar isso aqui um pouco mais... Imagina que tem pessoas aqui, ó, uma multidão aqui de gente. Pra vocês verem como que o traço, eu vou mostrar para vocês agora como que funciona isso aqui, né? Porque eu tô fazendo tudo muito rápido, porque como eu falei, é a concepção. Ó. Mas isso aqui, quando a gente vai dar o zoom, ó, tá vendo? Olha como é que fica, né? Tá, vocês verem, deu para criar uma pequena cena utilizando um ponto de fuga e dessa forma aqui. Agora eu vou pegar, deixa eu só para deixar mais interessante, ó. Peraí. Para que a gente consiga visualizar, né? Porque eu sempre trabalho o esboço dessa forma. Tá vendo? Aqui. Agora eu vou trabalhar. Vou deixar um pouco. Não, peraí. Tive uma ideia melhor. Como eu falei, né? Como eu trabalho no freestyle, às vezes as delas vão vindo de forma assim bem aleatória. Quer ver? Ó? Fazer só um recorte aqui para ficar melhor. E aos poucos o desenho ele vai ganhando peso, né? Ó. Usando as ferramentas de seleção, tem vídeo aqui no canal sobre ferramentas de seleção, tá? Como que a gente trabalha. Oh no, Jesus. Bom pessoal, deu uma travadinha aqui, mas eu voltei. Bom, então como eu falei, tem vídeos de ferramenta de seleção aqui no canal, tá? Dá uma conferida porque isso é importante. Deixa eu só dar uma... fazer minhas seleções aqui. Agora eu vou dar vou procurar colocar mais contraste, né, colocar mais contraste na... Tá vendo? A gente vai ganhando mais contexto.
dar uma pincelada aqui só para realmente deixar as coisas um pouco mais coerentes, assim, para que eu consiga passar para vocês, né, perspectiva com apenas um ponto de fuga, né, para complementar, já para fazer uma introdução lá para vocês verem o antes e depois, né, para fazer para complementar aí a playlist de perspectiva, de forma que vocês se inspirem a praticar, tá? Porque só assim que a gente consegue aprender. Isso aqui é um esboço rápido, né, para que a gente possa praticar sempre. Essa é a ideia do canal, né? Agora eu vou trabalhar um pouco aqui o background para poder dar uma destacada na arte. Bom, normalmente para poder finalizar aqui vai demorar pelo menos aí mais uma hora e meia aí para poder fazer essa finalização. Mas como eu falei, né, como é que a ideia tem que ser rápida para que vocês possam absorver da melhor forma possível. E aí, bom, tá aqui a nossa arte. Isso aqui, deixa eu dar mais uns. É que não adianta, pessoal, se eu for ficar pensando em colocar detalhes aqui, eu já disse, né, a gente vai sair daqui só. Bom, é isso, perspectiva com um ponto de fuga, né, ou sei lá, tradicionalmente conhecido como perspectiva linear, tá? Serve para a gente poder dar profundidade, fazer exatamente o que eu fiz aqui, né, de uma forma prática, rápida, né, como eu falei, eu fiz um exercício aqui bem, né, tátil para a gente ver começo, meio e fim. E é isso, tá? Serve pra gente poder dar profundidade no desenho. É muito importante que vocês tenham interesse e vontade e não tenham preguiça de, principalmente, não vou falar preguiça, tá? Desculpa a palavra, mas eu vou falar que vocês tenham interesse e que vocês tenham paciência para estudar perspectiva, né? Porque, como eu falei, sempre, na maioria, assim, quem começa o desenho tradicional, a gente sempre começa desenhando pelas figuras, né, personagens, e aí depois a gente vai para cenário. Então, normalmente, assim, de praxe, costuma ser o que a gente aprende por último. Então, assim, não se intimidem, porque essa ferramenta aqui tem uma possibilidade enorme, sabe, de poder otimizar esse aprendizado de vocês, porque as ferramentas, elas já estão aqui, tá? Tá tudo em cima aqui, tá tudo prontinho, é só você ter o mínimo, ou ter a noção de como que aplica elas, né? Como eu falei aqui, onde a gente estabelece linha de horizonte para poder traçar essas linhas de ponto de fuga, né, causando essa ilusão de tridimensionalidade, depois colocando efeitos de sombra. Bom, pessoal, é isso, tá? Tá aqui a nossa arte de perspectiva pronta, tá? Foi o exemplo com apenas um ponto de fuga, para vocês verem como que é fácil, como que é prático utilizar as ferramentas de perspectiva no Sketchbook Pro. Basicamente elas já estão assim todas prontinhas aqui, é só para você realmente poder utilizar com 1 ponto, 2 pontos de fuga, 3, 5 pontos de fuga, mas no caso, para esses outros exemplos um pouco mais avançados, eu vou trazendo outros exemplos para a gente estar desenvolvendo aqui. Isso aqui é para poder já ir complementando a playlist de perspectiva, né? Como eu falei, tem um vídeo lá de introdução com dicas, né, de perspectiva, que tem algumas regras que a gente aplica e é muito prático, né? Eu procurei ser bem didático nesse primeiro vídeo e tá aí, tá? 1 ponto de fuga, né? Um esboço rápido, começo, meio e fim. Só, como eu falei, né, só para que fique no conceito, para que, como eu repito, né, para que a gente possa praticar, vocês verem como que é simples, fácil, e como que fica interessante quando você rabisca bastante e vai praticando isso cada vez mais, né? Bom, é isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, né, deixa aquele like para fortalecer. Não se esqueça de se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo a todos os novos inscritos aí. Não, sabe, se intimidem aí para tirar qualquer dúvida, eu sempre respondo os comentários, como eu sempre digo, com muito carinho. Pratiquem bastante, tá? Não esqueçam de conferir esse vídeo aqui, ele vai estar na playlist de perspectiva. Eu vou procurar separar as coisas com o tempo, eu vou me organizando aqui.
e aí vocês vão ter uma melhor orientação. Então é isso, tá? Não esqueça de conferir na playlist de perspectiva o vídeo de introdução que eu fiz, que dá uma noção legal para algumas dicas aí para vocês aprenderem, tá? Então é isso, tá? Muito obrigado pela atenção e se cuidem, valeu, até a próxima.